Oi, pessoal. Vamos conversar sobre a nossa aula de análise de projeto de sistemas, tá? Análise de projeto de sistemas. E a gente está no foco de diagramas da UML. Diagramas da UML vai ser o foco principal. E aí, eu já venho algumas aulas falando sobre um PowerPoint aqui que foi de um curso da Microsoft, tá? A parte técnica sobre o ML. E esse PowerPoint tem muita coisa importante, muita, tá? A gente já vem falando bastante o histórico. Eu quero repetir, reforçar esse slide aqui e avisar quem não está avisado que aqui nos slides que eu vou mandar para vocês pela plataforma AVA no Moodle, que tem ali prova, isso vai cair na prova. Visão. Então, onde a gente está? A gente está olhando o nosso sistema, aquela bola ali no meio, né? De diversos lados, né? Diversas visões do mesmo sistema, tá? E nós estamos na visão, as visões de diagramas na parte de interação, tá? Na parte do comportamental, não do estrutural. Estrutural a gente acho que já falou bastante, diagramas de classe. Estamos na parte da dinâmica, a dinâmica do nosso sistema, tá? E aí, eu mostrando aqui, esse slide é fundamental, tá? As diversas visões do nosso sistema. E num slide anterior tem não tão bonito, não tão bonito, mas tem mais texto, tá? Mais informação. O ML é uma visão diagramática, é visual. É visual no sentido de você enxergar um monte de plantas, como eu já dei analogia da engenharia civil, né? Engenharia de construção. E esses vários diagramas estão mostrados aqui com cada uma das visões, tá? E este daqui é um desenho, né, um diagrama sobre os diagramas da UML, né? E nós estamos nessa ala da direita, diagramas comportamentais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre diagrama de transição de estados e diagrama de interatividade, diagrama de colaboração e o diagrama de tempo. A gente vai tentar e o diagrama de atividade, tá? A gente vai tentar varrer esse lado. Do outro lado, a gente vai voltar, reforçar diagrama de classe, diagrama de componentes, de estrutura composta, diagrama de instalação, né? Tudo isso é estrutural, né? Legal, diagrama de pacote. Vamos olhar esses diagramas que estão aqui, tá? E aí, vou me ater, vou olhar alguns slides, pular um monte que a gente já conversou. E nós estamos nessa região dos diagramas comportamentais, tá? E vamos olhar, conversar sobre o diagrama de atividades. O diagrama de atividades são as atividades que estão rolando, né? A execução do seu sistema está aqui, as diversas atividades. Então, a bolinha cheia, é um padrão da UML, é o início, tá? O início de algum programa, de disparar algum programa. Aí ele tem o losango, que é uma decisão, né? Vou imprimir um arquivo? Quem chamou isso daqui? Eu imprimir um arquivo? Pode estar aqui, o disco está cheio ou tem espaço em disco. Então tem duas decisões. Decisões, o lado de uma decisão ou o outro lado está entre colchetes, tá? Vou lembrar do nome depois, tá? De guarda é aquele caminho é o disco cheio, este caminho é espaço em disco. O disco cheio mostra uma caixa de mensagem, vai disparar um método, né? Alguém vai fazer aquilo, é um programa, um método. Disparar um método, caixa de mensagem, disco cheio. E fim, aquela bolota
escura dentro e circundada ao lado, é uma bolota de fim. Acabou essa atividade. No outro caminho, se tem espaço em disco, ele mostra uma mensagem. Estou imprimindo, legal. E aí ele cria um arquivo PostScript para mandar lá para uma impressora laser ou alguma coisa assim. E se a impressora terminar de imprimir o arquivo, né, aí remove a caixa de mensagem. Pode até dar um final assim. E fim da atividade. Tá? Um diagrama de atividade é mais ou menos isso. Essas caixas, por padrão da UML, são retângulos com bordinhas arredondadas. Ah, vou fazer um retângulo sem bordinha arredondada. Está errado. A UML está errado. O UML é um padrão de fazer diagramas, um padrão de fazer análise e projeto de sistemas. Você tem que seguir o padrão. Ah, a flechinha é aberta, eu vou fazer flechinha fechada, cheia, rabiscada. Não, está errado. É flechinha aberta. É tudo cheio do padrão. Está certo, é um padrão. É uma linguagem de modelagem unificada. Todo mundo tem que saber igual. Ah, vou fazer aquela flechinha, um triângulo na ponta. Triângulo é herança, lá das classes. Nunca faça um triângulo, tá? Legal. Bom, pessoal, que vocês estejam vendo aqui. Esse PowerPoint está disponibilizado para vocês no AVA. Embaixo está escrito um texto, tá? Um texto que ajuda para a prova. Então, slides que tem texto, prova. Prova ou concurso público, ou ENAD, ou um bate-papo, uma entrevista de estágio, uma entrevista de emprego. Para que precisa um diagrama de atividade? Que é um dos diagramas comportamentais. O propósito desse diagrama é mostrar em fluxos principais ou alternativos, tá? Ou exceções, um controle num fluxo principal. Esses fluxos apresentam as descrições. Cada uma das caixinhas é uma atividade. Essa atividade vai ser executada. Não precisa ser um caso de uso. Não, pode ser uma atividade, uma parte de um caso de uso. O caso de uso é uma funcionalidade até maior. Pode ser que todo esse diagrama de atividade seja uma funcionalidade só. Tá? Talvez vários métodos, cada caixinha um método da programação orientada a objeto. Provável, improvável. E esses diversos dessas atividades e o fluxo, tá? Mostra a sequência das atividades dentro dos cenários do caso de uso, ou de vários casos de uso. Isso daqui é um fluxo de um programa, né? O programador senta lá, o usuário senta lá, dispara, ou alguém, um ator, vai disparar isso, né? Ou nem que seja o tempo. Dispara isso, faz tudo isso. Tá? E cada atividade, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, pode ser uma reserva de passagem, consulta dos voos e outras coisas, consulta dos preços, né? Esse é o diagrama. Não confunda isto com o diagrama de caso de uso. Um diagrama de caso de uso visualmente mostra um conjunto de atores que atuam no seu sistema, e caso de uso, que é a elipse, que são as funcionalidades dentro desse sistema. As relações entre eles para algum objetivo específico. Tá? O ator atua, ele digita, ele recebe algum relatório, né, dessa funcionalidade, desse caso de uso. Tá? É um instrumento para ler rapidamente, visualizar, é isso mesmo que eu quero no meu sistema. É para a área de requisitos. Esse diagrama a gente já falou bastante, tá? E não confunda, você fazer essas bolotinhas, esses casos de uso, cada bolotinha é um caso de uso, uma elipse, na verdade, né? Não circular, elipse. O hominho tem que ser um homem palito estilizado. Cada um desses casos de uso é uma funcionalidade única, indivisível, e tem um cenário. O cenário descreve todo o passo a passo. Ah, eu vou pegar cada caso de uso, organizar e fazer um desenho. Ah, esse caso de uso chama esse caso de uso, chama esse caso de uso. Errado, absurdo, absurdo. Não é isso. Isso é um fluxo de trabalho, ou os processos ou atividades, até parece com BPM.
Isso é atividades ao longo do tempo sendo chamado, tem um fluxo. Isto daqui, nunca faça um diagrama de casos de uso que uma funcionalidade chama outra, chama outra, chama outra. Não chama. Ah, mas tem o include e o extend. Tem só para avisar que aquela funcionalidade depende sempre de uma outra funcionalidade. Ou, às vezes, um caso de exceção, ela precisa de outra funcionalidade, extend. Ah, mas elas vão se chamar. Vão. Uma funcionalidade vai chamar a outra. Mas isso daqui, o caso de uso tem que ter a completeza de uma funcionalidade total. Nunca divida uma funcionalidade em pedacinhos. Ah, fazer pedido. Tudo bem, fazer pedido. Tem 3 telas. É uma funcionalidade, fazer pedido. Ah, mas onde estão as 3 telas? Pode ser que esteja neste diagrama de atividades. Cada uma das atividades chamando outra. Ah, e se for cartão de crédito, chama outra atividade. Ah, e se for pagamento de débito, chama outra atividade. Ah, se for pagamento com Pix, chama outra atividade. Pode ser, mas nunca venda o seu caso de uso como um fluxo. Não, absurdo. São funcionalidades. Aí essas flechinhas não tem direção de fluxo. Essas flechinhas, alguns livros não concordam, alguns autores não concordam, alguns professores não concordam. Então, no ENAD, eu teria dúvidas em responder uma coisa ou outra. Não é fluxo, não é sentido. Eu já peguei livros que falam, a flechinha é para não pôr, é só pôr uma barrinha, só para falar que tem relação. E quando puseram a flechinha? Se puseram a flechinha, quer dizer que a conversa entre o ator e o caso de uso começa desse lado. Esse desenho aqui está errado, Microsoft, mas esse desenho quer dizer que o administrador do banco, que é o ator, sempre ele começa a chamar cada um deles. Talvez até esteja certo. Né? O administrador do banco de dados sempre cadastra um cliente. Sempre ele que abre uma conta corrente. Sempre ele que fecha uma conta corrente. Ele começa um processo e abre uma poupança. Ele fecha a poupança. Será que ele não tem assim uma funcionalidade receber relatórios mensais? Se tiver isso e não é ele que dispara o receber relatórios, pode ser que seja uma coisa no tempo. 0 horas do dia 1º sai um relatório automático e vai ser emitido para o administrador do banco. Aí a flechinha é o contrário. Quem começou a conversar? Pode ser até que o outro ator respondeu, tem um bate-papo. Ah, então põe flechinha para um lado e para o outro? Nunca. É só quem começa a conversa. Ou não sei quem começa a conversa. Não põe flechinha. Nunca põe um triângulo na ponta, que isso é herança. Tá? Nunca feche a flechinha cheia, que isso não é desenho. Tá? Próximo diagrama aqui. Um diagrama comportamental, está naquele lado direito dos diagramas da UML, que fala sobre a transição de estados. Este diagrama é muito parecido com este diagrama. Tá? Então, este diagrama de atividades e este diagrama de transição de estado, os componentes, figurinhas dentro do seu diagrama, são iguais. Bolinha cheia, essa bolinha cheia. Início. Mas o que é um diagrama de estado? O propósito de um diagrama de estado é mostrar de que forma os possíveis, em forma de desenho, os possíveis estados de um objeto em particular. Então, todo esse diagrama corresponde a um objeto de uma classe. Então, vazia, atualizada, alterada, incluindo item, é algum objeto, tá? Algum objeto único do seu sistema que faz tudo isso. Através desse diagrama, a gente pode ver a sequência dos estados de um objeto. Uma interação percorre sua vida
desde o início até o final da vida desse objeto. Tinha que estar tudo nesse desenho, tá? E junto com as ações e as respostas. As flechinhas aqui flechinha, é o evento que você dispara para alterar o estado de um objeto de uma caixinha para outra. As caixinhas são os estados. As flechinhas são os eventos. É método. Aquilo é método. Flechinha evento é um método que executa, alguém executa, não sei quem, alguma coisa executa e muda o estado de um por estado para o outro estado, tá? Isso. Bom, beleza. Vou aumentar. Isso tem muito a ver com o diagrama de atividades, por isso que está junto. Vamos dar uma olhada aqui. O diagrama de transição de estados, ou já foi chamado de diagrama de transição de estados lá na análise estruturada, né? Na minha época, lá em 1970, no análise estruturada, né? Em COBOL, coisas assim, né? Aquilo antiquíssimo, tá? Antiquíssimo mesmo, tá? Vou pôr aqui a minha cara num cantinho aqui, mas ó, vamos ficar olhando para o diagrama de transição de estados. Péssimo nome, Microsoft. Se você chamou de diagrama de transição de estados, nessa palestra eu não lembro. Tá errado. Depois, podia ser diagrama de máquina de estados, na UML, ou diagrama de estados. Nunca, diagrama de transição de estados, na UML, isso não chamava. Mas era o mesmo, tá? Foi um dos grandes autores da UML que usava isso, ele inventou essa e excelente, é isso mesmo. Tem que usar diagrama de status. Por quê? Um objeto muda de um estado para o outro. Assim, bolotinha aqui, perto aqui do vazia, tá? Bem pertinho aqui no cantinho, tá? Aparece, é criado o objeto, tá? Devia ter falando aqui qual objeto, mas nós vamos descobrir na marra. É uma tela de nota fiscal, deve ser uma nota fiscal. Vazia, nota fiscal vazia. Quando cria, ela é vazia. Se confirmar ela vazia, morreu. Nota fiscal não. Agora, se a nota fiscal vazia inclui um item, essa flechinha de incluir um item, esta flechinha aqui, incluir um item, é um método que muda ela de vazia para item incluído, tá? Incluir um item. Ah, legal. Aí, se incluir um item, esse item talvez possa ser alterado, né? Então, você possa alterar. Que tipo de coisa que você podia alterar numa nota fiscal, um item de nota fiscal? A nota fiscal podia ter quantidade alterada. Ah, eu quero comprar um mouse, tá? Um mouse, olha, um mouse. Ah, não, eu quero 3 mouses. Espera um pouco, 3. Mudei, não vou excluir, tá, a nota fiscal para incluir 3 notas. Eu só altero. E aí eu podia alterar os itens dessa nota, atualizar os itens dessa nota, incluir mais itens. Então, a nota fiscal passou de vazia para incluindo item, para alterar item, atualizar, incluir outro item, e aí vai incluindo outro item. Ah, cancelar um item. Você pode excluir um item? Pode. Excluir um item da nota fiscal. De repente você exclui todos os itens da nota fiscal e aí não tem mais item. Putz, ela vai virar vazia de novo. Então esse negócio, pô, por que ela voltou a ser vazia? Excluíram todos os itens da nota fiscal. Entende que a nota fiscal aqui é um objeto da classe notas fiscais, de um monte de nota fiscal. Uma das notas fiscais pode acontecer isso. Incluir, excluir e assim vai, tá? Entendi. Beleza. Beleza? Um dia, essa nota fiscal vai ser fechada, né? Fechar, confirmou o item. Isso daqui é comentário, tá? Esse desenho aqui com uma abinha assim é comentário, tá? Emitiu a nota fiscal,
Fechou a nota fiscal, tá bom, beleza. Confirmou. É a vida na nota fiscal. Ela não morreu, ela existe lá, tá? Mas não vai ser nunca mais alterada. Ela tá uma nota fiscal. Eu acho que está errado aqui, devia ser uma nota fiscal emitida, né? Porque eu posso, se isso é uma nota fiscal, pode ser um pedido. Ou não, tela de nota fiscal. Se é uma tela de nota fiscal, ela tem que ter algumas outras faces. Em separação do material, mas aí é o pedido. Não, no mínimo emitida, tá? E ela pode estar emitida e confirmada lá na Cefaz, ou você tentou emitir na Cefaz, não conseguiu naquele dia, passou 7 dias, você cancelou a nota, não tem jeito, tem que sumir a nota cancelada, registrada, que foi o número tal da nota, lá na Secretaria da Fazenda, tá? Na Secretaria da Fazenda, e é estadual. E cancelada. Então está faltando coisa aqui. Esse diagrama, embora seja Microsoft, é um exemplo simplório, tá? Se eu tiver que fazer um trabalho para entregar, nota emitida, beleza, protocolar na Cefaz, nota cancelada, tá? Ou nem chega a ser enviada para a Cefaz. Bota no arquivo morto, a nota não foi. Ah, mas se é nota, tem que já começar. O pedido já foi separado, já está tudo pronto para ser enviado, tá? Tudo isso nós estamos conversando sobre o diagrama de atividades e o diagrama de transição de estados. Todos esses métodos são métodos, são eventos que passam de um estado para outro. Pode ser até um evento que passa do estado para o mesmo estado. Tá? Todos esses eventos são código de programa que disparam aqui, né, no diagrama de sequência que a gente já vem falando. O diagrama de sequência mostra a sequência dos diversos comandos, dos diversos métodos, né, que são chamados, estão lá no cenário dos casos de uso, né, são chamados e passam de um objeto para o outro, do objeto para o outro, são chamados, e aí os objetos vão recebendo foco, essa bolotinha é o foco, isso aqui é a linha da vida, tá? Aqui são os diversos atores, tá? Que é um objeto, ou a classe, que é um objeto da classe, um outro objeto da classe, e as comunicações entre os objetos. E na vertical, o tempo. O tempo vai passando, vai sendo chamado, isso passo a passo. Perfeito. É um diagrama das comunicações entre os objetos das classes, né, do sistema, em um cenário específico, tá? É um diagrama que tem o objetivo de exibir visualmente a sequência de ações que o software faz e executa para rodar o software, né? Esse é a execução do software, tá? A sequência pode ser elaborada com base em caso de uso, as classes, tá? Que você já fez o levantamento. Só isso, só isso, só isso. Bom, gostei disso, diagrama, mas ainda não estou entendendo bem o nosso sistema. Você pode, eu vou para cá e depois vou voltar. Você pode pegar um diagrama de colaboração, que eu já falei, vamos insistir, que são o comportamento do seu sistema. Aqui não tem o tempo. É praticamente igual ao de sequência, mas não tem o tempo. Ou tem o tempo com aqueles númerozinhos, já reforcei. Então você tem um número, uma sequência de como são os métodos, como os métodos são chamados. Também tem os objetos e as chamadas. Os objetos e a chamada. E aqui, o que é na ligação? É um método que executa alguma coisa. Excluir mercadoria, verificar mercadoria, excluir vínculo do fornecedor, do pedido de compra, da mercadoria, tudo isso, tá? É um diagrama de colaboração ou comunicação. É o mesmo nome. Numa UML,
eu tenho que lembrar de qual OML que é uma e outra, a versão da OML. Diagrama de colaboração é esse. Diagrama de comunicação é esse. Tem dois nomes em épocas diferentes para a mesma coisa. Perfeito. Legal. Então você foi para frente e você pulou isso que a gente vai falar hoje em primeira mão, mas se liga com todos os outros. Diagrama de interatividade. Está naquele bloco da direita, comportamental, e fala sobre a interatividade, tá? A interatividade entre uma coisa e outra. Entre o que e o que? Parece que o diagrama de atividades tem início, tem fim. E esses blocos aqui são diagramas de sequência. Na verdade, isso daqui é um diagrama de atividades, tem lógica de desvio, pin ok, if pin ok. Tá? Tem uma sequência, né? Aí você tem SD, Sequence Diagram, um diagrama de sequência. Então você colocaria isso. Mas para que serve um diagrama de interatividade? Você enxergar a interatividade entre os diversos módulos, entre os diversos diagramas de sequência, você enxergar a interatividade desses diagramas. Cada uma dessas caixinhas aqui, SD, é um diagrama de sequência. Acabou os diagramas da UML? Não. Tem um diagramazinho simplesinho, tá? Que é um diagrama de tempo. Esse daí é o daquele que eu falei que é muito pouco utilizado, né? É desprezado, né? Coitadinho, diagrama de tempo. Então, cada uma das coisas ele bota no tempo. Quantos segundos, se eu vou... Mas para que serve isso? Esse exemplo é típico, né? Uma impressora. Uma impressora. Se você está fazendo o sistema operacional, você está fazendo o diagrama da UML de criar no Windows 15, tá? Não é o Windows 10, é o Windows 15. A printer está idle, ela está disponível. De repente ela recebe um dado. Aí durante o tempo que ela recebe um dado, que no máximo pode passar 1 segundo, aí depois ela vira no estado printing e pode passar tantos segundos. E aí depois de menor do que 2 segundos, ela tem que voltar a idle para disponibilizar. Para quê? Porque o sistema operacional pode ter dado cancela a impressão. Tá. E dentro desse trecho, o PC dentro desse trecho pode estar fazendo outras coisas. Ele estava disponível, de repente ele está processando esse relatório, está emitindo o relatório, está gerando aí no banco, de repente, finish, acabou. Então você tem um diagrama que é tempo a tempo os diversos processos rodando dentro do seu PC. Pode ser que seja um sistema que você está fazendo e é sistema de tempo muito importante, né? Que tipo? Um sistema que você vai escrever para disparar um foguete. Durante 5 segundos os motores estão ligando, ele está recebendo um empuxo, daqui a pouco ele vai subir. Começou a subir, mudou o estado de algum componente lá que ele mudou a altitude, essa mudança de altitude tem que, durante tantos segundos ou durante tantos milissegundos, tem que ser uniforme, aumento da altura, depois ele não pode ficar rodopiando. Você pode ter um monte de sistemas de sensores, controladores. O retrofoguete muda o bocal do foguete de direção para ele se alinhar. Tudo isso deve ser, com certeza, é um software que está sendo controlado tudo isso. E você tem isso segundo a segundo, tá? Milissegundos, você tem sistemas de tempo real, tipo para soltar o foguete. Ele perdeu altitude fora da hora, vamos disparar autodestruir o foguete. Tudo isso está num diagrama de interação.
Para nós que estamos acostumados com, vamos ver a folha de pagamento, vamos ver o horário do funcionário, se ele tem hora extra ou não, não tem tanta importância o relatório desse, tá? Mas se ele tiver que controlar a catraca do funcionário, talvez precise, né? O crachá do funcionário, talvez precise. Tudo isso está no diagrama de tempo, tá? Vou voltar lá no slide. Isso é slide número, não sei, número 36. Vou voltar lá no slide número 19. Olhamos tudo ali, diagrama de atividades, diagrama de estados, parecido, diagrama de sequência, falamos, diagrama de colaboração, já falamos, interatividade, agora, diagrama de tempo. Diagrama de caso de uso a gente já tinha falado. Tudo isso é comportamento, é dinâmico. Legal. O que faltou do outro lado? Poxa, diagrama de classe a gente já viu, diagrama de estrutura composta já vimos, de pacote e de objeto. Vale a pena a gente reforçar nas próximas aulas. Componente e instalação. Componente e instalação, você não falou nada. Não falei. Então, é uma estrutura, tá? Diagrama de componentes. Tá aqui uma explicação aqui, mas vamos olhar no slide, é mais simples. Fornecedores FRM. Opa, é um form, é uma tela. Principal FRM. Tem várias telas, tem várias libs ligadas, conectadas num MERS10. Então, os diversos componentes de software, provavelmente é o arquiteto de software que desenhou isso, né? Os diversos componentes de software. Esse desenho aqui é meio antigo, tá? Na UML mais nova, você desenha isso como um retângulo só, e você desenha um desenho como se fosse um desenho de Lego só no cantinho, tá? Mas o que é isso? Essas barrinhas, quase como se fosse, ele está imitando um Lego, né? Que encaixa as coisas, né? Mas ela encaixa em chamada. Então tem uma API que chama um form, que chama um banco de dados. Esses diversos componentes e essas setinhas seriam... Qual protocolo está chamando uma coisa ou outra? É um XML, é um... não sei, é um TCP/IP. Então seriam como essas coisas estão sendo chamadas. O DBC, software, tá? Software de APIs e de componentes, tá? E aqui você mostra como os componentes se ligam. Legal. E depois, esses componentes, deixa eu pular para cá, como que eles se interligam dentro de um servidor? Aqui é o diagrama de instalação. Então, aquele diagrama de componente, você consegue até desenhar em cima desse diagrama. Pense em dois diagramas separados. Esse é o diagrama dos servidores. Como os servidores e os escravos, ou as workstations, os hubs, os switches, como eles se encaixam e como é a comunicação entre eles. Protocolos nas linhas, tá? Se você pegar esse desenho e desenhar aquele componente falando, aqui está a API tal, aqui está a API tal, aqui está o form, aqui está o banco de dados, essa conexão é o DBC, essa da conexão é NetBIOS. Você consegue um mapão geral de como seria fisicamente a instalação e você instalar deploy de cada um daqueles componentes. Então a instalação aqui é física, servidores, máquinas, fios, tá? Ou internet que seja, tá? Pode ser não guiada, na fio ou Wi-Fi, ou sinal de rádio. E voltando aqui, esses são os softwares. Então o arquiteto de software vai ficar muito em cima disto e em cima disto, tá? Então ele vai conseguir entender como que os seus softwares estão
ligados um com o outro. Perfeito. Eu dou por encerrado a visão geral dos diagramas de classe nesse ponto. Alguns temos que olhar com mais carinho lá dentro. Mas eu vou voltar no slide 19 para falar. Vimos todos. Ah, alguns aí nem lembro direito, vimos pouco. Vimos. Mas nós vamos rodar isso daqui, vamos vamos usar ferramentas case e a gente tem uma visão geral da análise do projeto de sistema, desde os requisitos, entender como vai programar, o que está dentro do que, quais os programas, quais os métodos dentro dos objetos, como os objetos se interligam, separamos o que era estrutural do que era comportamental e fizemos uma visão geral. Vamos fazer aula específica para tirar dúvida e eu vou botar testes para vocês falarem sobre isso. E aí vocês usem bastante esse PowerPoint aqui, que é o PowerPoint da Microsoft, tá? Que a gente vai conversar bastante. Então, vou ficar só por aqui, tá? Até mais. Vamos depois discutir mais detalhes disso aqui. Mas, ó, hoje eu dei uma geral em tudo, tá? Sobre diagramas da UML. Ah, mas preciso mais detalhe para saber usar. Precisa mesmo, tá bom? Para saber encaixar onde encaixa as coisas. Vou fazer testes, provinha de teste para treinamento e vamos fazer alguns na raça com ferramenta case, tá bom? Até mais.